Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho, a narrativa do Evangelho de hoje, começa dizendo que ao anoitecer daquele dia, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Ou seja, os apóstolos estavam com medo. Não era para menos. Haviam as autoridades judaicas, influenciaram Pôncio Pilatos e condenaram Jesus à morte. E eles estavam lá, vigilantes naquele judaísmo fechado. Estavam com medo. As portas estavam fechadas. E aí vemos a leitura dos Atos dos Apóstolos, uma realidade totalmente diferente.
Diz o texto, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Levavam inclusive os enfermos para que a sombra de Pedro, através da sombra de Pedro, os enfermos ficassem curados. Que mudança! Pedro é uma figura aqui pública, que testemunha, que prega. Lembremos daquela passagem quando Pedro está entrando no templo e há um homem coxo que pede esmolas, e Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem ficou curado. E Pedro pôs-se a pregar juntamente com João ao povo, falando de Jesus, que ele estava vivo. E aí então o Sinédrio, aquele mesmo conselho de 72 anciãos, mandaram prender Pedro e João. E depois, tendo Pedro e João comparecido diante do Sinédrio, o Sinédrio disse: já vos proibimos pregar neste nome. E Pedro diz: convém a nós obedecer a Deus e não aos homens. Veja, meus irmãos, a ousadia. Também na segunda leitura vemos o testemunho do evangelista, do apóstolo João. Eu, João, vosso irmão, companheiro na tribulação. A igreja está perseguida, João é companheiro na tribulação, com referência a tantas comunidades nascentes que sofria perseguição. E João vai dizer: fui levado à ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. Ele foi exilado, ele foi tirado da sua terra, levado a uma ilha, uma espécie de presídio, por causa do evangelho. Mas lá naquela ilha, o ressuscitado aparece a João. Ele tem visões e Deus, o Senhor, lhe diz: o que vais ver, escreve num livro. E aí ele vai narrar, escrevendo o livro do Apocalipse, todas aquelas visões que ele tem na ilha de Pátimos. Ou seja, o evangelho continua sendo pregado. Os apóstolos não se paralisam, nem mesmo em meio às ameaças da perseguição. Podemos perguntar, irmãos, o que levou essa diferença? O que causou essa mudança? Estavam com as portas fechadas por medo dos judeus e agora pregam publicamente. E mesmo em meio à tribulação, não se paralisam, pelo contrário, continuam anunciando com destemor, testemunhando que Jesus estava vivo. O que ocasionou essa diferença? Essa diferença tão grande de apóstolos temerosos, com portas fechadas no cenáculo, a apóstolos pregadores, missionários, ousados. Primeiramente, as aparições do ressuscitado, as experiências, como narra o evangelho de hoje. Jesus se faz presente no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Imaginemos, meus irmãos, o impacto na vida deles ao ver Jesus ressuscitado, vivo, inclusive mostrando as chagas, mostrando o lado, os sinais dos cravos, mas agora são chagas gloriosas. Essa é a primeira diferença, essa é o primeiro fator dessa mudança que faz deles homens convictos, pregadores ousados da palavra de Deus. E o segundo fator da mudança, desse salto existencial, espiritual, do colégio apostólico e das comunidades nascentes,
o envio do Espírito Santo. O ressuscitado sopra sobre eles, lembrando aquela cena de Deus ao criar o homem e a mulher, soprou e suflou vida em suas narinas. O ressuscitado vem recriá-los pela força do Espírito, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. E esse Espírito Santo depois vai se derramar publicamente no dia de Pentecostes, na festa judaica de Pentecostes, festa da renovação da aliança, festa da ceifa. E aí então começa uma ceifa missionária, e muitas pessoas sendo tocadas pela palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, diz: crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Meus irmãos e irmãs, esses desafios continuam de certa forma nos nossos dias. Hoje celebramos a festa da misericórdia, instituída pelo Papa São João Paulo II, e o Papa escreveu, inclusive, um documento sobre a misericórdia divina, no início do seu pontificado. Escreveu esse documento porque foi influenciado pela aparição de Jesus misericordioso, aquele dos raios saindo do seu coração, do seu lado aberto. Jesus misericordioso. Em 1931 apareceu a uma religiosa, Faustina Kowalska, depois foi canonizada pelo Papa São João Paulo II, e Jesus disse: secretária da minha misericórdia, prega ao mundo acerca da minha misericórdia. Diga: quanto mais pecadores forem, mais poderão recorrer à minha misericórdia. Esse amor de Deus, meus irmãos, a igreja anuncia a misericórdia de Deus, e nós, batizados, devemos ser missionários da misericórdia. Mas para isso é preciso fazer a experiência do encontro com o ressuscitado, e da experiência do amor de Deus em nossas vidas, da misericórdia do Senhor, no sacramento da penitência, sentir abraçado por Deus, perdoado por Ele. É preciso também nos abrir a esse dom maravilhoso do Espírito Santo que nós recebemos no Santo Batismo. Como devemos invocar o Espírito Santo? E a igreja nos ensina: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Façamos essa oração muitas vezes, todos os dias, meus irmãos e irmãs, nos abrindo ao Espírito Santo, porque é Ele que capacitou a igreja a anunciar o Evangelho nos primórdios da história da igreja, e é Ele também, nesse início do terceiro milênio, com tantos desafios. Veja hoje a falta de misericórdia nessa guerra, tantas pessoas sofrendo. É a falta de amor, é o fechamento ao amor de Deus, é o fechamento à misericórdia. Enquanto muitas pessoas se sacrificam para levar alívio às pessoas, outros causam sofrimento, separam famílias, causam morte de civis, inclusive, ceifando a vida de tantas pessoas. É a falta da misericórdia, a falta da experiência do amor de Deus na vida das pessoas, que faz com que elas se tornem tão ambiciosas pelo poder, que apenas veem o domínio, mesmo pelo uso das armas, como um meio de ampliar a sua influência e o seu poder. Pensamos que Deus nos ajude, meus irmãos e irmãs, a viver a dinâmica da misericórdia, deixando-nos guiar pelo ressuscitado, pelo seu Espírito, para levar a esse mundo, marcado tantas vezes pela cultura da morte, do egoísmo e da violência, levar essa mensagem maravilhosa da misericórdia divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Repitamos a jaculatória que Jesus ensinou
a Santa Faustina: Jesus, eu confio em vós. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua